O Zé Humberto apresentou aqui a visão da Receita Federal sobre o atendimento, né, essa questão da virtualização, da não necessidade de comparecimento presencial e da solução mais automatizada possível de diversos tipos de eventuais problemas que possam acontecer. É de todo o interesse da Receita ter a menor interação possível, né, com aqueles que resolvem os problemas fiscais, dado que a nossa intenção é que não haja problemas, né, vamos dizer assim, o ideal, né? Mas quando haja, que isso seja resolvido de uma maneira mais rápida e adequada. Porém, eu acho que, e aí que entra um pouquinho da polêmica aqui do tema que eu vou trazer, é que nem sempre esses serviços estão online, né? Acho que alguém aí já se deparou com a instabilidade do ECAC alguma vez? Acho que não, né? É raro isso acontecer. De vez em quando acontece, né? Pois é, eu vim falar sobre isso. E a ideia é justamente que a gente tenha aqui a maior interação possível, tá, gente? Depois da apresentação, acho que a gente vai começar as perguntas, e é para isso que eu vim aqui. Então, eu sou o responsável atual pela área de tecnologia da Receita Federal, né? Por essa questão tecnológica de todos os sistemas da Receita, incluindo o ECAC. Então, a culpa é minha. Quando o ECAC está fora do ar, vocês lembrem da minha carinha lá, né? E podem ficar bravos comigo. Felipe, sou eu, exatamente. Pode, coitado da minha mãe, tadinha, né? Eu não sei se vocês conhecem, eu sou muito fã do Contador Revoltado. Alguém conhece o Contador Revoltado lá do Instagram? Ele é muito engraçado, né? E aí acontece essas instabilidades do ECAC, coincidentemente perto da data limite, né? Não é uma coincidência, como a gente vai ver. E aí ele fica lá, Receita, deixa eu trabalhar, fazer aqueles videozinhos, vocês estão dormindo? Não, a gente não está dormindo, eu estou lá, inclusive vendo os videozinhos deles também, tá? Podem ter certeza. Então, o objetivo da minha apresentação aqui é explicar para vocês por que isso acontece, como que a gente trabalhou em conjunto com os contadores para tentar criar uma solução, e o que a gente tem que qual foi essa solução, e o que a gente pode fazer de agora em diante para que isso não aconteça mais. Tá bom? Esse é o nosso objetivo, exatamente. E eu acho que a gente conseguiu chegar lá. Vamos lá. Bom, olha só, a origem do problema. Em novembro de 2021, o envio das informações de todos os contribuintes simples nacionais passou a ser enviado pela DCTF Web. Olha lá a quantidade de acesso que a gente tinha no ECAC, né? Só da DCTF Web, e olha como explodiu. Né? Então, ali está 5, 6, esse número é antigo, né? Mas de agora em diante, 7, 8, 10, 15 vezes mais acessos ao ECAC do que a gente tinha antes. Eu acho que todo mundo deve ter notado uma piora significativa do ambiente, né, informatizado da Receita desde essa época, 2021. Aí a gente foi tentar entender o que estava acontecendo. Está acontecendo isso aqui. O ECAC ele era razoavelmente estável, começou a dar problema. Por quê? Acho que vocês devem conhecer, tem diversas ofertas aí de robozinhos, né, que acessam ou que vendem a integração entre os sistemas contábeis e a Receita Federal. Né? Para quê? Para que a gente não precise ficar lá digitando DCTF Web por DCTF Web, ou consultando o pagamento, ou emitindo DARFs manualmente dentro do sistema da Receita. O que seria absolutamente impossível. Se você tem um escritório aí com 1.000, 2.000 clientes, não dá para fazer isso. Né? Mas o que esses robôs, na verdade, eles fazem? Eles não se integram efetivamente com os sistemas da Receita Federal. O que eles fazem é simular uma pessoa digitando as informações no site da Receita. Só que isso com uma quantidade gigantesca de informações num período muito curto de tempo. O site da Receita Federal ele não foi projetado para isso. Aliás, nenhum site do mundo é projetado para isso, porque não é possível, tecnicamente, você projetar um site para suportar um acesso feito como máquina, quando ele é se pensado para ser feito como humano. Ou seja, imagina a gente usando o site, é um clique, uma digitação, outro clique, uma digitação.
Quando você coloca milhares de informações em um curto espaço de tempo, o sistema não suporta. E aí, quando o Brasil inteiro faz exatamente a mesma coisa, ao mesmo tempo, perto das datas limites de entrega de declaração e de pagamento, o site inteiro sai do ar. É isso que está acontecendo. A culpa, então, Felipe, é dos contadores, então, que caiu o site? Não. A culpa é dividida, porque a Receita Federal também não disponibilizava uma forma alternativa, profissional e estável de integração entre sistemas contábeis e a Receita. Então, o que aconteceu foi que o mercado criou, então, uma forma de se entregar isso, de se entregar as declarações de uma forma mais economicamente viável possível, que são a criação desses robôs, né? Isso degradou o ambiente. Então, a gente recebeu aqui, ó, vocês devem ter notado, isso já é mais antigo, mas, olha, prorrogamos o prazo da DCTF, toda vez acontece, porque ninguém consegue entregar, tem multa, a Receita começou a limitar o acesso de robôs, mas veja, se eu começar a limitar, tecnicamente limitar o acesso de robôs, de uma hora para outra, sem criar uma forma alternativa, vai acontecer simplesmente o caos. É ruim para todo mundo, é ruim para o contribuinte, é ruim para os contadores. Imagina você tentando explicar para o contribuinte que foi a Receita que limitou o robô. Enfim, não tem, é inexplicável, não dá para... né? E é ruim para a Receita Federal, né? Então, o que a gente fez? Ó, isso aqui foi um ofício do CFC à Receita Federal falando exatamente isso que eu estou colocando. Fala, olha, Receita, a gente tem que entregar um monte de declaração acessória, de obrigação acessória, os sistemas não estão preparados, vocês estão começando a bloquear, está ficando inviável, a gente tem que rever a forma de disponibilizar o serviço para os contribuintes e para os sistemas de contabilidade, porque, teoricamente, se o cara é um simples nacional, ele pode ir lá fazer a declaração dele manualmente, não tem problema nenhum, mas a gente sabe que isso não acontece, eles contratam os contadores têm que enviar isso de uma forma industrial, né? De uma forma, tem que enviar em larga escala. Muito bem. O que a gente fez? A gente falou, ok, a Receita criou, então, um projeto que ela nunca tinha criado com nenhuma classe. A gente criou o que eu chamo de folha em branco. Folha em branco é o seguinte, a gente chamou o CFC, a gente chamou a FENACON, a gente chamou as empresas que constroem software de controle contábil, a gente sentou numa mesa e falou assim, ó, nós temos um problema, a causa do problema é esse, não dá para a gente simplesmente colocar mais infraestrutura no sistema ECAP, porque ele vai cair do mesmo jeito. Então, eu estou entregando para vocês, Receita, uma folha em branco, e eu quero que vocês escrevam nessa folha, projetem nessa folha, em comum acordo entre vocês, FENACON, CFC e empresas de software, qual é a solução ideal. E aí eu vou implantar essa solução ideal. Não vai ser a Receita que vai sentar numa mesa entre ela e vai falar, eu sei qual é o seu problema e eu sei qual é a solução que você precisa. Não. A gente pediu aos contadores e à FENACON que nos entregassem a solução perfeita, né? Ou a solução ideal. Daí nasceu o Integra Contador, que é o quê, basicamente? Ele não é um sistema, ele não é um ECAC novo, ele não tem uma telinha, que você entra lá e vai fazer a sua consulta, a sua entrega. Integra Contador é uma série de APIs, que no mundo da tecnologia é a forma como que sistemas se comunicam com outros sistemas. É basicamente isso. É por trás, é uma parte técnica, né? Mas ela traz estabilidade e profissionalismo a essa integração. É assim que os maiores sistemas se integram, né? E ela tira toda essa demanda de cima do ECAC. O ECAC ele fica só com acesso artesanal, clique é clique, pessoa a pessoa, pode ser inclusive o contador, não tem problema nenhum entrar lá e verificar, mas ela tira toda essa carga de automação de cima do ECAC e transfere para essas APIs. É isso, tá? É basicamente isso. Agora, vejam aqui embaixo, né? A Receita está aqui, tem essas APIs que se comunicam com as plataformas que vocês usam para trabalhar todo santo dia, né? E vocês acessam essa plataforma.
Então, é preciso que essas plataformas se integrem a essas APIs, é um trabalho ali de desenvolvimento de tecnologia, e comecem a acionar essas APIs para que a plataforma trabalhe de forma estável. Certo? Qual é a grande questão nesse caso? Essa integração às APIs, ela tem um custo. Por quê? Porque a Receita Federal sofreu, no ano de 2021 para 2022, um corte, imaginem vocês, de 50% do orçamento de TI. Metade. Então, a gente não tinha orçamento para colocar essa solução no ar, mas a gente também não poderia continuar suportando o peso em cima do ECAC, porque só ia piorar. Ia chegar um momento em que o ECAC ia ficar permanentemente fora do ar devido à alta incidência de robôs em cima. Então, a gente não trabalharia, os contadores não trabalhariam, a Receita não arrecadaria os tributos, os contribuintes ia virar um caos absoluto. O SERPRO, que é o prestador de serviço da Receita Federal, então, construiu e colocou no ar, já está em funcionamento, essa série de integrações, para que as empresas de software possam contatá-lo diretamente e fazer essa integração. A partir de hoje, a partir de, sei lá, acho que mais de 2 meses ele já tá à disposição. Tá? Esses são os serviços. Enviar o PGDAS, consultar o PGDAS, enviar da CTF, consultar, emitir extrato, obter a procuração, consultar a caixa postal, consultar pagamento. Os principais serviços. Aliás, esses serviços foram solicitados pela própria classe contábil. Não foi a Receita Federal que disse, eu vou enviar esse serviço. Não. A gente chegou e perguntou, quais são os serviços que vocês mais usam no dia a dia? E foram esses. Né? Gerar declaração, emissão de DAS, emissão de DAF, enfim. Aí, essa tabela de preço aqui é o que está lá no site do SERPRO. Só deixar uma coisa clara para vocês, o SERPRO é uma empresa pública, mas é uma empresa. E a Receita Federal não é dona do SERPRO. O Ministério da Fazenda é que é dono do SERPRO. E o SERPRO é totalmente autônomo, com o seu conselho de administração, com a sua presidência, com a sua diretoria, para tomar as decisões que lhe convém, como qualquer empresa. A Receita é só um cliente do SERPRO, na verdade. E não tem domínio algum com relação a esses custos. Tá? Não foi feita uma análise da Receita Federal para saber qual é o custo. Mas eu me permiti fazer uma conta e apresentar o que a gente imagina que seja o custo por tipo de contribuinte, dado a necessidade específica. Né? Por mês, quantas declarações eu tenho que enviar para um contribuinte do Simples, do MEI, o outro contribuinte, lucro real, lucro presumido? Quantas vezes eu tenho que olhar a caixa postal dele? Quantas vezes eu tenho que consultar o pagamento de um DARF, ou emitir um DARF, ou quantos tributos? E a gente chega, baseado nessa tabela e baseado nessa quantidade de requisições, imagine-se que os contadores interagem mais ou menos 12 vezes por um contribuinte simples nacional, 5 para o MEI e 17 para os demais, vai sair mais ou menos esse custo aqui por contribuinte. Né? Eu estou colocando aqui esse valor porque já chegou na gente em Brasília relatos de valores muito maiores alegados por empresas de software. Então, a gente entende que é importante que vocês conheçam o valor e o quanto se imagina que seja por contribuinte. Oi? Mensal. Né? Uma declaração mensal, por mês, consultas semanais às caixas postais, algo nesse sentido. Pode ser que varie um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas o intuito aqui é trazer qual é o valor, o impacto estimado real que se tenha com essa forma de trabalhar. Imagino eu, e aí eu estou aqui justamente para escutá-los, que isso tem um impacto, claro, obviamente entendemos que tem, mas tem um impacto infinitamente menor do que horas extras pagas por causa de ter que trabalhar à noite com ECAC sem funcionar de dia, ou extensão de prazo, ou qualquer outro tipo de impacto que haja no trabalho de vocês. E é justamente isso que a gente veio aqui conversar, bater o papo e tentar entender. Porque a Receita Federal não tinha outra forma de viabilizar esse serviço sem trabalhar em parceria com o SERPRO. Gente,
É isso, tá? Eu deixo aqui até o meu contato, fico à disposição de todos vocês. E eu não sei, eu acredito que a gente possa abrir para perguntas, não é? Em conjunto também com o Zé Humberto. A ideia é conversar com vocês, já temos ali um rapaz lá no final levantando a mão, mas eu passo a organização do evento aí. Estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado, agradeço. Bom dia. Você falou que o Integra Contador ele vai liberar uma API. Exato. Essa API é pública, correto? Público em qual sentido? Que os contadores acessarem e pegarem esses códigos. Sim, você falou A API. A forma de se integrar a API? Não. A API é pública, correto? A API que a Receita Federal está liberando é pública. Qualquer empresa, qualquer pessoa física pode ir lá e baixar essa API, correto? Você, para usar de fato, Isso, você tem que entrar em contato com o SERPRO e fechar um contrato com o SERPRO. E aí, Então, à medida que você vai consumindo da API, o SERPRO entrega ali uma fatura ao final do mês, vamos dizer assim. certo. Então, isso o contador tem que pagar ao SERPRO para ter acesso à API. Exato. Ok. Ou a empresa de software que vai fazer essa integração do software que você usa. Eu não vou nem falar da empresa de software, porque elas já fazem isso, tá? Já é um modelo que as empresas de software já integram com... Me permita discordar, porque às vezes é transparente, e o objetivo da apresentação é esse, às vezes é transparente para quem está usando o software como ele vai buscar as informações. O grande detalhe é, se ele for buscar as informações via API, ele vai ser muito mais rápido e sem interrupções. Aquele prestador de serviço que não fizer essa integração com a API vai sofrer. Por quê? Porque a gente vai começar a expulsar os robôs, já que a gente tem uma solução oficial. Isso significa interromper as integras, interromper a consulta de forma mais recorrente e mais forte, porque a gente não pode deixar o ambiente do ECAC fora do ar. Essa vai ser a diferença. Né? E o objetivo é trazer aqui a informação para vocês, que são os clientes finais. Né? Ok. E esses robôs que você fala, é os robôs que estão dentro dos sistemas, Isso. dentro do software, eles vão começar a serem bloqueados, é isso? Exatamente. Aí vai o ponto do contador integrador, né? Do integra contador. Uhum. Precisa ser pessoa física ou pessoa jurídica? Qualquer uma. Está aberto para qualquer um contratar. Tem sem que ser problema. apenas ser contador, provar que é... Você pode ter acesso à API para buscar só a sua informação como... Veja, as regras de negócio da API, elas não diferem da regra de negócio do ECAC. Ou seja, se você é representante de uma empresa, você pode entrar lá e buscar os dados daquela sua empresa. Não vai ser uma API aberta para você buscar os dados de todo mundo. As regras de acesso à informação, isso é importante dizer, ela é de acordo com a sua permissão. Ou o seu próprio dado, ou se você é contador, você é o representante, exatamente. Você tem a procuração para acessar o dado das empresas e você vai conseguir. Né? Como é que funciona o acesso aos contadores à API? É um site que tem dentro do SERPRO? É direto com a Receita Federal? Não, é um site. Se você colocar no Google Integra Contador, vai aparecer lá o site do SERPRO. Então, lá tem todas as informações, a documentação da API, como é que entra em contato para contratar, etc, etc. Mas é como eu disse, a API não é um site, okay. ela é uma API mesmo, okay. Mas a documentação de integração está toda lá aberta. E tá? só para finalizar, claro. É um pagamento anual ou é uma vez, só paga uma vez, depois... Olha, como ele é por acesso, né, por quantidade de vezes que você vai buscar informação, eu acredito que seja mensal, mas isso de fato é só com o SERPRO. Essas informações, de fato, comerciais, com o próprio SERPRO. Aí vai a pergunta, se as empresas de software já fazem isso, né? Onde é que está o grande benefício do contador, já que ele vai ter que pagar para estar integrado com a API? A grande questão é que as empresas de software, hoje, elas usam os robôs. Teoricamente, esse acesso de robô ele é gratuito, mas ele não vai ser mais permitido de agora em diante. Então, esses robôs eles tendem a acabar. Isso significa que os contadores simplesmente deixariam de receber os dados ou entregar as declarações acessórias, as obrigações acessórias, via sistema que eles estão habituados. Então nesse caso, nós vamos pagar agora tanto as empresas de software, porque elas, além dos robôs, tem outros serviços lá dentro. E se o contador quiser
ter algum benefício com o Integra Contador, ele também vai ter que pagar. Então, são dois custos que nós vamos ter agora para ter o benefício. A ideia é justamente que vocês deixem de pagar o robô. Tá, tudo bem. O robô, entendeu? Você está tendo uma diminuição de custo e um leve aumento de esse outro canto. O robô ele é apenas uma ferramenta que as empresas de software fornecem ao contador. Então, a gente não vai deixar de pagar uma empresa de software porque ela não está deixando de ter o robô. No momento que as empresas de software começar a ser bloqueadas, nós, contadores, vamos ter outro custo, que é ir ao Integra Contador, abrir lá um protocolo de cadastro e pagar para ter a API junto à Receita Federal. O modelo comercial, eu não sei como vai ser. Pode ser, por exemplo, que a própria empresa de software faça o contrato com o SERP e ele te repasse um custo a mais daquele software que você já paga. Mas é importante que vocês tenham a informação de que determinado custo da própria empresa de software, pode ser que seja diminuído, porque ele não vai ter que mais ficar fazendo robô para colocar em cima do site. É transparente para vocês, mas o tempo inteiro eles têm que reconstruir o código desses robôs, porque a gente muda alguma coisa no site e o robô quebra, ele para de acontecer, ele para de se comunicar com a Receita. Então, é uma forma não profissional de conexão com o sistema. O robozinho fica olhando na web, entendeu? Felipe, a ideia é excelente. Quando a gente, como nós contadores, vemos lá, Integra Contador, a gente já imaginou grandes benefícios, porque nós dependemos do serviço. Agora, no momento que um contador vai ter que pagar uma empresa de software, caso ela seja bloqueada, ou então pagar por um serviço a mais, aí vamos ver o que é que vai fazer, o mercado vai fazer, se ela vai cobrar ou não. Acho que precisava também ver o lado da gente de não ter um custo a mais para ter o serviço. Você pode fazer sem custo, desde que seja manualmente no site. Aí é uma questão de comparação de custos, né? Eventualmente, uma empresa pequena realmente não precise. E isso eu até acho que é uma política pública complementar da Receita para aquele escritório maior que não consegue fazer isso manualmente, porque tem que mandar uma quantidade gigantesca de declaração num curto espaço de tempo. Mas se você tem um escritório pequeno, você pode fazer lá manualmente sem precisar usar os robôs. O site vai continuar aberto. Então, o gratuito ele consegue armazenar até quantos clientes para o escritório pequeno que você considera? Não tenho essa informação, mas eu estou dizendo entrar no site e digitar a informação. Isso continua sendo gratuito. Mas usar a API, ela é um serviço pago por solicitação, vamos dizer assim. Né? Então, se você tem lá 10 clientes, você vai pedir 10 solicitações. Essa é a grande questão. Ela não tem um valor fixo. Ela é proporcional ao seu tamanho. Né? Quem tem 1 milhão de clientes vai pagar 1 milhão de solicitações, quem tem 10 vai pagar 10 solicitações. Ou utiliza-se a ferramenta gratuita da Receita, que ela é artesanal, que é a digitação no site. Okay. É isso, tá? Ok, obrigado. De nada. Como o pagamento, né, na verdade a cobrança é feito por acesso, mesmo que a pessoa se utilize de API, se ele vai utilizar de API para fazer a transmissão das declarações, mas de repente ele tiver um fluxo lá no escritório, continuar acessando diretamente a ECAC para serviços mais simples, continua também, né, fazendo um acesso gratuito de algum serviço e apenas aqueles que se tornem mais relevantes, que precisem realmente de uma integração maior para agilizar o trabalho, que aí faria via API, né? Então, esse custo aí você pode ir administrando. E é por isso que a gente fez questão de vir e trazer para vocês os porquês e como é utilizado, para que vocês possam tomar a decisão correta. Bom dia. Acho que tem um ponto também que a gente não frisou muito, mas é que, com o desligamento desses robôs da parte gratuita, a parte gratuita tende a melhorar. Então, quem tem um escritório pequeno, que hoje sofre, e já decorou o rosto, eu vi gente batendo foto do Felipe para saber, para quando tivesse com raiva, olhar assim para o celular e dizer, é ele, né? Assim, já mandinga em cima dele. Mas, assim, quem hoje estava xingando, talvez agradeça depois. Por quê? Porque quem é menor e tem esse acesso gratuito vai ter um acesso melhor. Não está mais concorrendo com o robô. E quem é maior e tem capacidade de pagar por isso, vai conseguir usar o robô de toda forma. O robô não vai conseguir fazer a conexão com as APIs e vai pagar por isso. Mas, veja, pode ser que o custo diminua. Tudo vai depender um pouco do mercado. Então, se hoje você paga R$100 para usar um robô,
aí a empresa fica o tempo todo reconstruindo o software, pode ser que ela consiga não reconstruir mais o software, deixar uma coisa mais estável, e ela vai cobrar 80 de você, ou cobrar 50 mais acessos, e aí você paga proporcional. Então, são dois benefícios. Os maiores vão ser beneficiados, talvez, por uma redução de custo, ou pelo pagamento pelo que é necessário, e os menores vão poder acessar um ambiente melhor. Oi, bom dia. Eu só vou complementar o Vitor. Tá, estou te vendo. Complementar, trazer uma informação que eu não falei durante a apresentação, que é algo interessante, às vezes é transparente, às vezes não, é transparente, né? Existem robôs, para vocês terem uma ideia, que checam toda a base de clientes que eles têm, checam a caixa postal para saber se tem uma nova notícia ali, uma nova correspondência, uma vez por segundo. Então, eu tenho milhões e milhões de solicitações. Ele fala assim, cliente, na minha lista, com 1000 clientes, checa aí. Não, não tem. Tá. Checa de novo. Não, não tem. Checa de novo. Ah, tem uma. Aí ele pega. Por quê? Porque ele vende que ele vai te entregar imediatamente na hora que cair uma correspondência. Então, e isso significa que o acesso ao ambiente fica degradado para todo mundo. Isso não é correto. Então, a gente tem que modular esse acesso. Como o acesso não tem custo, né, para o robozinho na web ficar trabalhando ali, às vezes acontece esse tipo de má utilização que é virtualmente que causa um efeito em toda a sociedade, todos os contribuintes e todo mundo que quer acessar o ECAC, às vezes você tem uma coisa urgente e o ECAC está fora do ar. É por causa disso. Tá? Então, eu até acessei aqui a loja do Serpro, né? Tem os preços e tal. Isso. Eu queria saber se, provavelmente deve ter integração com essa API com o WordPress, né? Então, vamos supor, o contador vai ter seu site, ele integra lá com o WordPress e faz essas conexões aí, faz tudo. Olha, aí a gente teria que tirar a dúvida com o Serpro, para ver como é que tecnicamente ele funciona. O que tem aí é um contato, né, diretamente com a equipe técnica do Serpro, com o pessoal o pessoal de desenvolvimento, para poder tirar determinadas dúvidas ali com o pessoal do Serpro. Eventualmente, se não tiver, então, pode ser uma evolução. No momento que a gente for fazer a contratação, provavelmente vai ter uma equipe lá que dá Isso, todo esse não, apoio, né? tem toda uma equipe de suporte, técnico. Enquanto o software é importante porque, no caso, a gente vai ter esse acesso direto, né? Então, para o contador, tira até um intermediário, no caso, né? Você pode fazer um acesso direto, sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma. Depende do tamanho também. Por vezes, esse investimento ele não é válido para um escritório pequeno. Por vezes, é muito melhor contratar uma empresa. Mas o acesso direto ele é possível, sem dúvida nenhuma. Se for tecnicamente viável para o contador, sem problema. Provavelmente eles podem criar um plugin também que faz essa conexão com o WordPress e funciona. Perfeito. Acho que não sei se você vai precisar do microfone, senão fica gravado no vídeo aqui. Não sei qual é. A pergunta que ninguém fez ainda, não sei por quê. Quando é que vai terminar a farra dos robôs e vai ficar só a API? Vocês já determinaram uma data? Porque hoje à tarde eu vou ligar para o meu sistema e já vou cobrar. Ô, Patrícia, é isso que eu queria escutar. Eu já saio feliz aqui. Beleza. A gente justamente está fazendo essas visitas aos CRCs justamente para trazer, porque a gente sabe que o fluxo de informação ele é muito difícil, o Brasil é muito grande. Então, o objetivo é justamente trazer essa informação, porque a gente não quer fazer de uma forma abrupta e sem comunicação. O objetivo é sempre estar junto com vocês. A Receita entende, isso é muito interessante que fique claro, que o trabalho de um contador é a extensão do trabalho da Receita Federal. Na busca da conformidade, na arrecadação federal. Então, não é que são os nossos inimigos, eu vou ter que bloquear. Não, eu estou aqui justamente para trazer isso, para estar ao lado de vocês na busca dessa solução. Então, a gente está fazendo, vai terminar, né? A gente estava até comentando que a gente está viajando um pouquinho além do que o suportável, mas é justamente tentando trazer essa comunicação para o Brasil inteiro, para depois a gente estabelecer um cronograma de ir apertando isso. Tá? Até porque as empresas de software precisam de um prazo para adaptar os seus sistemas. Isso tem que ser feito de forma bem suave. Eu não tenho uma data ainda, mas vai ser bem em breve, porque a gente não consegue mais suportar essas instabilidades dentro do ambiente de atendimento. Tá, Patrícia? É muito difícil, muito difícil. Tinha uma...
Felipe, eu queria saber se a Receita Federal tem algum projeto de, no futuro, fornecer essa API e esse serviço gratuito, e para que o contador possa fazer essa integração na sua plataforma direto, sem esse custo de acesso. E também, por exemplo, porque eu vejo hoje o beneficiado foi as empresas de tecnologia, mais, né? E o contribuinte que vai acessar o portal sem grandes problemas. E eu vejo que hoje o custo que você vai assumir, como você colocou ali, de cada acesso de um MEI, que o contador, inclusive, tem que fazer um serviço gratuito de abertura e tal. Você tem um custo de R$1 para acessar uma coisa de um MEI, é uma coisa assim, um pouco complicada para que isso continue. Mas vocês não têm algum projeto disso no futuro ser assumido pela Receita Federal? Eu acho que a gente tem que avaliar como é que vai... É um projeto piloto, né? Eu posso dizer. A gente nunca tinha trabalhado dessa forma, mas a gente teve que buscar alternativas para viabilizar. Caso contrário, a gente continuaria sofrendo por um prazo indefinido. Eu não tenho a resposta para essa pergunta, mas é certamente algo que a gente vai levar. Mas o que eu posso dizer para vocês, especificamente para a Patrícia aqui também, principalmente, é que o SERPRO, como empresa, pode ser abordado, e é abordado lá pelo CFC, e os CRCs podem também pressionar nesse sentido, no sentido de revisar esses custos. Porque, veja, pensa como empresa, quanto mais gente utiliza o seu produto, mais você tem condições de flexibilizar de uma forma ou outra o determinado preço. É algo que pode ser conversado como um meio termo, até a gente, eventualmente, tentar viabilizar o custo zero, não sei, desse tipo de produto. É algo que a gente busca, com certeza, porque não pense que me agrade colocar um custo, mas me deixa mais tranquilo de imaginar que esse custo, talvez, no mínimo, mantenha um custo. Você tem uma redução por um lado, um certo aumento pelo outro, porém com o benefício da estabilidade e não ter mais instabilidade de ECAC nem problemas de entrega de declaração. Tá? Eu sei que não é uma boa ideia para as empresas de software, mas o próprio Conselho poderia criar um sistema para a classe com essa integração e disponibilizar para os contadores e vender esse custo, como foi feito com o certificado digital, né? Fica a ideia aí para o CRC. Felipe, só mais um... Não sei. Está lá no fundo. Eu estou aqui no site do Integra Contador e ele Certo. diz assim, as faixas de preço, né? Uhum. Existe a faixa de preço para consulta, emissão e declaração. Aí diz aqui, para consulta, de 1 a 300 clientes, né? Vamos supor assim. Para emissão, de 1 a 500, aí dá os valores. E para declaração, de 1 a 100. O contador ele vai ter que fazer API para cada tipo de modelo desse, consulta, emissão e declaração? Não, ele só separou para fechar a tabela de preço. Cada serviço daquele ali, deixa eu ver se eu consigo voltar. Volta aí, Vitor. Volta mais um. Aí. Cada serviço daquele ali é uma API. Tá? Então, assim, eu tenho uma API para entrega do PGDAS, eu tenho uma API para consulta do PGDAS. E essa faixa de preço, aí, se eu não me engano, ela não é por cliente, ela é por acesso que você vai lá. Se eu for consultar 300 vezes a mesma coisa, vai cair na segunda faixa aí da tabela que você colocou. Tá? Então é isso. Eu posso dar os preços aqui, porque eu até imaginei que seria mais relevante, né? Mas de consulta de 1 a 300 é 24 centavos, de emissão de 1 a 500 é 32 centavos, e de declaração de 1 a 100, 40 centavos. Isso, é mais ou menos isso. Oi? Pós-pago, porque ele precisa primeiro avaliar o quanto você acessou. Agora, veja, é uma questão também de mudança de paradigma. Eu preciso, e isso as empresas de softwares acho que precisam entender, quem entende do negócio contador são os contadores. A empresa de software entende do negócio criar um software. Né? Então, esse refinamento é importante no sentido de, gente, eu não preciso ficar sabendo no mesmo segundo quando chegou uma correspondência. Eu posso saber uma vez por dia. Então, você troca 24 horas vezes 60 acessos por 1. É racionalização de ir lá buscar. E isso resolve demais o lado do sistema, a estabilidade do sistema. Vocês têm uma informação que ela chega no time correto e com um custo infinitamente menor. Às vezes falta essa sensibilização junto com as empresas. Como é que você está acessando? É aquilo que eu falei, o acesso de uma vez por segundo por exemplo, o status
pago ou não de um DARF, né? Vocês precisam saber, né? Eles estavam explicando, falaram, eu mando o DARF para o meu cliente, eu preciso saber se ele pagou ou não, porque se ele não pagou, tem que ir atrás dele, emitir outro, etc, etc, etc. De novo, tem gente que vai lá uma vez por segundo. Pagou? Não. Pagou? Não. Pagou? Não. Pagou? Não. Ah, pagou. Ok. Né? Não preciso disso. Né? É um ajuste que precisa ser feito. Tá? Então, uma cobrança aqui de 1 a 300 é por acesso ou por cliente? Acesso. É por acesso. Se você consultar 300 vezes se um DARF foi pago ou não, você vai cair nessa faixa. De vários clientes, Ou mesmo, tanto faz. 24 centavos. Isso. Ok. Isso. Tá ótimo. Tá? Felipe, aqui. Tem a eficiência da forma de acesso. Exatamente. É isso. Pois não. Bom Oi, dia. bom dia. Eu não sei se é com vocês, mas eu vou perguntar mesmo assim. Tá bom. A gente lá na empresa não fechou essa questão do software justamente por isso, que a gente tem muitos processos, né, correndo também no CARF, e a gente determinou a segunda-feira sempre para consultar. E acontece que, às vezes, tem a mensagem que ele impede você de acessar o ECAC se você não consultar. Aí, a última agora que foi só sobre a questão do programa, né, do litígio zero, da transação tributária. E aí eu queria saber se vai continuar tendo essas mensagens, que a gente só vai poder consultar o restante do site, né, a fazer as outras consultas e os outros serviços, precisando ler essa mensagem ou não. Eu não sei exatamente qual mensagem você está falando. Não, algumas mensagens são obrigatórias ler na caixa de entrada. Ah, antes de você acessar o ECAC, você entrar... Entendi. Entendi. Não faz parte do escopo. Acho que é... Zé, você pode... Porque a Receita precisa se comunicar com vocês. E, muitas vezes, no afã de resolver o serviço, né, vocês não interagem aí com as mensagens que a Receita está encaminhando. Então, para aquelas mensagens que a Receita avalia que é de extrema importância vocês tomarem conhecimento, ela traz essa trava. Então, enquanto existir aí essa necessidade de a gente entregar alguma informação, que ela venha com essa marcação, né, você vai primeiro precisar tomar conhecimento daquela mensagem, e essa mensagem, gente, se ela está com essa trava, é porque ela é importante para vocês. Então, consultem a mensagem para poder continuar transacionando com o site. Tá? Não, tá ótimo. A questão é porque, como a gente tem prazos, alguns prazos curtos, apenas só 5 dias, para poder manifestar algum agravo de instrumento com CAF, né? Então, a gente fica naquela tensão. Não, eu converso com o meu jurídico, ele diz, determine um dia para poder ter um prazo maior, para poder a gente formular defesa e tudo e tal. Aí, quando aparecem essas mensagens, a gente fala com todo mundo, não mexa no sistema, enquanto a gente não souber o que é essa mensagem. A gente deixa chegar a segunda-feira, deixa chegar o dia específico, para a gente não perder o nosso prazo de defesa de algum processo. Era só essa questão mesmo. Entendi. Acho que... Aqui. Oi. Bom dia. Foi excelente aí a explanação e tudo, mas eu acho assim, a nossa carga tributária ela é muito alta. Concordo. Certo? Então, por que o governo disponibiliza isso aí gratuitamente? Já que é um custo irrisório, pode até ser, mas vai cair em cima do contador, certo? O nosso cliente ele não vai querer ter esse custo. E o governo ele tem condições de arcar com isso aí, não tem, não? Não de acordo com o orçamento da Receita Federal do ano passado, que foi cortado em 50%. Então, assim, a gente teve que tomar uma decisão. Ou era não disponibilizar nada e tentar suportar a instabilidade do ECAC, que é ruim para todo mundo, ou disponibilizar dessa forma. Não havia outra solução. Acredite em mim que nós tentamos. Mas é basicamente isso. Se você olhar para o governo federal como um todo, eu tendo a concordar com você, mas, infelizmente, dentro do governo, os orçamentos eles são separadinhos. E o nosso orçamento foi cortado em 50%. Nós mal tínhamos o orçamento disponível para manter o sistema no ar. Quando chegou no final do ano, no final não, no meio do ano, a gente teve que mandar, inclusive, algumas correspondências no SERPRO, dizendo que se passasse determinado dia, era para ele desligar o sistema de arrecadação federal. Foi essa situação que a gente estava sofrendo ano passado. Então, eu entendo a sua reclamação e faz parte dessa visita colocar essa situação aqui para que vocês compreendam que era a única alternativa possível. Eventualmente, daqui em diante, a gente pode, eventualmente, rever isso? Eu não sei responder. Vai depender da forma
que se comporte o orçamento da Receita Federal. Talvez, mas é algo que a gente vai levar para a administração da Receita, inclusive porque eu concordo com você. E é uma luta do CFC e da FENACON também, é importante que se registre aqui. Tá? Concordo, mas não tem como não concordar. Não tem como não concordar, só que na prática era a solução que a gente tinha colocado. Né? Viu, Felipe? Tá? Assim, eu entendo o que está sendo discutido, principalmente na questão do preço, só que o que todo mundo está deixando de entender, e que, de fato, é o que assusta todo mundo, é a mudança. No pouco que eu vi você falar aí, o que vai ter que mudar é a metodologia de trabalho dos contadores quanto à informação que vai ser repassada para a Receita. Hoje a gente está num certo comodismo, que o sistema lá faz tudo, e a gente vai ter que começar a nos policiar. Eu preciso realmente olhar 10 vezes a minha caixa durante o dia, ou eu posso, toda manhã olho e todo final do dia eu olho, de 10 já passo para 2. Mudança da rotina de trabalho. A gente está batendo muito na tecla do preço, mas a gente está esquecendo disso daí. Na verdade, é a mudança da nossa rotina de trabalho que está assustando a gente. Perfeito. E eu acho que a maneira de defesa, e aí eu concordo com a que ela disse ali a respeito do custo, e a gente, como contribuinte, sempre fica imaginando, pago muito imposto e não vejo o retorno disso. A gente concorda, mas dentro do que está sendo apresentado, eu acho que o maior problema é a mudança que os contadores vão ter quanto a mandar essa informação. E quanto à questão do software, aí cabe cada contador ter um pouco de conhecimento na formação do software, porque hoje, se você já paga um X de um software que faz esse trabalho, por que ele vai ter que reajustar? Se ele só vai mudar o mecanismo que vai enviar a informação. Ele enviava pelo um robô, agora ele vai estar enviando pelo sistema do CEPRO. Então, por que o meu sistema vai ter que aumentar se eu já pagava ele para enviar a informação? Perfeito. Então, se aí cabe ao contador ter esse discernimento, esse conhecimento, e chegar para o cara do software, aumentar não, peraí. Se eu já pago por isso daí, por que tu vai aumentar? Entendeu? Acho que é mais nesse sentido. Eu acho que você pegou exatamente na veia do porquê que a gente veio conversar diretamente com vocês, para que vocês tenham a informação para poder contestar eventuais questões nesse sentido. O que pode ser feito, por exemplo, eu contrato o SERPRO aqui, eu pago pela quantidade de acesso e você mantém um preço. Não sei. Aí é o mercado, né? O governo não vai entrar nessa questão do mercado, de o que fazer ou o que não fazer. Com relação a policiar a forma de trabalhar, é importante que se entenda que vocês são, eu não sei quantos contadores são no Brasil, mas são muitos. E se você imaginar que cada um representa uma parte relevante dos contribuintes, são muito mais ainda, se todo mundo trabalhar de uma forma além do suportável pelo sistema, todo mundo perde. O governo perde, o contribuinte perde, os contadores perdem. Então, chegamos num momento em que tecnicamente, mesmo que a Receita fale, não vou cobrar, não vai ter integra contador, é tecnicamente impossível suportar isso dentro do site. Não é possível trabalhar dessa forma. Então, cada um, reavaliando a sua forma de trabalhar, vai contribuir um pouquinho para que o ambiente seja estável, sem que a gente tenha que impor restrições mandatórias lá dentro do próprio sistema. Tá? Mas é isso, eu concordo plenamente, sua fala foi perfeita. Né? Obrigado. Felipe, o pessoal da Receita como um todo, eu acho que foi bem esclarecedor essa palestra, porque, na minha ignorância, eu dizia assim, a Receita joga para o contador fazer a entrega dessas obrigações e não se prepara para que tenha um acesso, né, descomplicado. Eu volto aqui para o José Alberto. Alberto, eu sou do tempo que pegava fila para entregar a declaração de imposto de renda em disquete na Receita, né? Então, o contador, 6 horas da tarde, 8 horas da noite, estava em fila na Receita para entregar a declaração de imposto de renda jurídica física, né? Mas, assim, eu sinto ainda uma saudade aliviada, de estar lá no ECAC para conversar, por exemplo, com ele ali, que era o coordenador lá do ECAC, para resolver meu problema. Então, a gente abre um processo digital, coloca lá no sistema e fica aguardando, e muitas vezes demora muito. Então, assim, a gente ainda sente a falta daquele contato pessoal. Então, eu queria saber como é que está para a resolução desses problemas com mais agilidade. Como é que está
trabalho? Vamos lá. Mas, com relação, inclusive, ao serviço, né? Você falava da entrega de declaração por disquete. Hoje, a gente está procurando evoluir, inclusive, com os serviços, né, que a Receita Federal disponibiliza. Com relação à declaração, por exemplo, hoje, né, temos evoluído muito com a questão da declaração pré-preenchida, facilitando, inclusive, o trabalho de vocês também. Então, esse é um dos serviços, por isso que eu digo, né, o futuro do atendimento a gente tem construído, buscado construir todos os dias, né, no desenvolvimento das nossas plataformas, da forma de interação com vocês, do serviço que nós disponibilizamos. A gente tinha um planejamento, início de 2020, né, isso foi um marco para a gente também. Nós tivemos uma reunião de planejamento onde, já prevendo esse cenário que foi posto aqui, o desenvolvimento desse formato de interação já nesse caminho da digitalização, dessa interação virtual. E fomos pegos de surpresa, e até eu falo que essas transformações elas têm sido inevitáveis, né, têm acontecido de forma abruptas e têm vindo para ficar, não são transformações que elas passam e a gente volta a um formato anterior. Então, foram transformações que vieram para ficar e nós tivemos, nesse período, que diversificar os nossos formatos de interação. Até, né, vim ontem, né, conversava com a equipe de atendimento aqui, né, e a gente falava isso, né, com essa diversificação, com essa necessidade de dar uma resposta imediata à sociedade, nós ainda temos muitas pontas soltas, né, e a gente, no ano passado, desenvolvemos um trabalho muito representativo, significante para a organização do atendimento, da organização dessa interação, né, que tem muitas iniciativas já definidas para que a gente possa desenvolver com esse intuito, para facilitar, inclusive, essa interação e essa entrega. Com relação, dentro do sistema, né, que a gente quer construir, primeiro, a gente está priorizando aí essa interação digital. Né, o que tem se colocado a Receita Federal tem que ser cada vez mais invisível para vocês, contadores. Nós temos que, né, resolver, trazer o problema resolvido para vocês. Não, né, demandar de vocês informações para algo que a gente possa já trabalhar internamente. Então, esse é o primeiro ponto, a gente, né, se tornar cada vez mais invisível, trabalhar melhor esse serviço, essas informações que nós já temos à disposição, com o intuito de facilitar essa interação. Segundo para esses formatos de interação, né, esses diversos meios de interação, eles têm que ser canais de acolhimento e orientação. Eu quero cada vez mais trabalhar essa entrega de serviço no ambiente virtual e cada vez mais trabalhar essa demanda que antes eu tinha que resolver no ambiente presencial por uma equipe especializada em retaguarda que dê agilidade a essa informação que você precisa. Então, eu tenho hoje, né, ambientes que têm uma interação humana direta, que tem com esse foco, né, de ser um ambiente de interação contigo, de orientação e acolhimento das suas dúvidas, né, da sua necessidade de interação. Humberto, mas qual é o canal hoje que eu me reporto para eu saber em que estágio está o meu processo? Assim, porque lá o sistema mostra como é que está o processo, mas, assim, com quem eu falo para que eu saiba onde eu agilizar, onde eu conversar com alguém? Qual é o canal? É no chat da Receita? Qual seria o canal? Então, você quer a informação de... Você apresentou uma demanda e essa demanda está sendo tratada por uma equipe especializada lá e você quer saber em que momento essa demanda vai ser resolvida. E aí é o que eu digo, né? O atendimento, ele extrapola aí uma área de gestão e é responsabilidade, o que a gente tem trazido, é responsabilidade por todas as equipes de trabalho da Receita Federal. Então, assim, você apresentou uma manifestação em cima de uma declaração que está presa e precisa de uma resposta que está lá na área de fiscalização. Então, assim, existe toda uma organização, uma hierarquia, uma cronologia, né, para que seja analisada essa demanda. Quais são os canais? E aí, né, você me pergunta, quais são os canais de interação conosco? E é isso que a gente tem trabalhado. Que todos os canais, independentemente, se você vai a um atendimento presencial, se você vai ao chat, né, se você abre uma ocorrência lá no Fale Conosco,
né, que a gente possa acolher essa tua demanda e te dar uma resposta positiva, independentemente do canal que você entrar. Né? Então, o chat hoje é um canal autenticado que me permite, inclusive, te dar uma resposta mais precisa com relação à tua demanda. E eu tenho canais não autenticados também, como o Fale Conosco, ou Fale Conosco, ou um e-mail, por exemplo, que eu vou te dar uma resposta mais ampla, às vezes não te atendendo na sua informação. Mas, objetivamente, né, não tem um canal específico. O que nós estamos trabalhando é que todos esses formatos de interação, né, para todos esses formatos de interação, a gente possa te acolher e possa estar te orientando adequadamente. Felipe, não sei se é com você, certo? Mas uma dúvida é o seguinte. Há uma previsão de atualização do programa Perdecomp e Perdecomp Web. E o porquê dessa pergunta? Desde o início do ano passado, quando foi atualizado esse cálculo web, que os DARFs, a maioria deles passaram a ser gerados como DARFs numerados, e aí, uma vez que esse pagamento é indevido a maior, o programa Perdecomp ele não enxerga esse pagamento, a gente não consegue recuperar esse crédito. E aí a gente está tendo problema com isso, e aí eu queria saber uma resposta de ti, se tem uma previsão, se tem outra metodologia, como é que está sendo tratado isso. Essa parte não é comigo, é com um colega nosso, né, da parte de direito creditório, mas eu levo a pergunta para ele dessa questão. A gente dá o apoio tecnológico, mas as regras de negócio e como o sistema funciona fica dentro de cada coordenação geral específica lá no órgão central. Então, não é bem a minha área para te responder. Peço desculpas. Tá bom, obrigado. Deixa eu... Quem que é o próximo? Né? Eu acho que eu vou voltar aqui ao assunto aqui da colega dos processos, tá? Então a gente é orientado para dar entrada na ouvidoria, né? Aí a ouvidoria contata a Receita Federal e dá um retorno para a gente. Então assim, eu sei que todo mundo tem que ter prazos, né? Mas a gente trabalha com prazo e com cliente, né? Geralmente, os prazos que a ouvidoria respondem a gente tem 360 dias para avaliar o seu processo. É impossível dar uma resposta dessa para o nosso cliente. Impossível. A gente fica até à mercê de perder o cliente, porque o cliente pensa que o contador é que fez errado ou que não está querendo trabalhar o processo, né? A gente fica, às vezes, marcando senha para ir lá falar com alguém, plantão fiscal, o pessoal excelente, atende a gente prontamente, mas a gente acaba ficando sem base para passar para o cliente. Tá? Então, assim, é uma fala de desabafo, né, em nome da classe, que eu acho que a gente tem que trabalhar junto, né? Advogado, contador, e a gente quer que o cliente trabalhe normal, que a empresa funcione normal. Tá bom? É só isso mesmo. E recebo seu desabafo, sim. Conversávamos com o superintendente na vinda justamente sobre isso. Primeiro, essa orientação de buscar a ouvidoria para poder fazer um registro. E, como estava dizendo, né, o objetivo nosso, como primeiro canal, primeiro meio, né, ambiente de interação, é te acolher e receber a tua demanda. E estava até dizendo isso ao superintendente, né? Poderei não ter uma resposta precisa para poder te dizer, olha, quanto tempo é que eu vou estar te entregando a tua demanda, a resposta à sua demanda, até porque esse processo de atendimento, ele compete a toda a Receita Federal, a todas as equipes de trabalho, né? E a gente precisa trabalhar para cada vez mais essa resposta vir no menor prazo possível para vocês, como colocado ali. Né? O cliente está cada vez menos disponível, né? E cada vez mais exigente, e é importante que a gente trabalhe com essa informação. Agora, acolho, né? Eu digo que a gente precisa melhorar muito dentro da Receita Federal no que se refere ao tratamento dessas demandas, porque realmente envolve sensibilização por, né, a diversidade de equipes, equipe de fiscalização, é uma equipe de cobrança, é uma equipe de direito creditório, é uma equipe, né, da área de cadastro, que precisam também se sensibilizar, né, com essa demanda. Eu digo que
no âmbito do atendimento, né, como a gente tem essa interação direta, né, a gente tem uma empatia muito grande com as dores de vocês e realmente a gente procura, naquilo que nos compete, né, entregar essa informação o mais rápido possível. Né, mas tem outras demandas que elas extrapolam aí essa primeira interação e que demandam aí outras equipes da Receita Federal que não têm essa mesma sensibilidade. O que eu digo até, temos mudado o nosso papel dentro da casa, que ao invés, não só, né, responsável pela parte do atendimento, nós somos responsáveis também pela entrega do serviço à sociedade. Né, e essa bandeira, essa necessidade de interação e sensibilização das demais equipes, também nos compete aí para que realmente a gente possa, né, te entregar um serviço melhor. Então, assim, se sensibilizo, né, como diz o Felipe, a gente leva, né, sempre, o objetivo sempre é a gente poder entregar não só o ambiente, mas também a prestação de serviço no melhor formato, mas eu sei que a gente ainda tem um caminho a pavimentar ainda que a gente precisa melhorar. Tá? Felipe, alô? É só uma pergunta, não sei se você está ciente ou sabe, poderia me responder. É o seguinte, eu estou vendo aqui o site do SERP, diz o seguinte: o Integra Contador é uma plataforma de serviços, APIs, disponibilizada aos clientes que obtiverem credenciais de acesso, mediante contratação junto à loja Serpro, utilizando o certificado digital e-CNPJ. Só com e-CNPJ? Boa pergunta. Eu acho que o contador tem que ter uma empresa para fazer isso? Não, eu acho que deve ser uma falha de texto aí. Eu acho que e se for isso mesmo, a gente teria que reavaliar. É uma excelente pergunta. Eu vou até provocar o CERP com relação a esse texto aí, a gente vê. O que precisa haver sim, uma conexão adequada de identificação de quem está ali, mas eu não sei se é só com o CNPJ. Eu avalio. Pode ficar tranquilo. Oi, Obrigado. Felipe. Obrigado pela pergunta. Felipe. Quem fala lá atrás. Sim. Sobre o Integra ainda, com relação às cobranças, por exemplo, se fizer 50 consultas lá, vai dar R$13, vamos supor. Uhum. Tem algum valor mínimo, eles estipularam algum valor mínimo de... Por exemplo, tem que ter, no mínimo, um gasto mensal de R$29? Não, de então, forma se eu nenhuma. gastar 26 centavos uma consulta lá... Vai vir a fatura de 26 centavos. Isso. E com relação à contratação, só qualquer empresa pode contratar ou só contador? Não, qualquer empresa pode contratar. A questão é que ela vai ser representante só dela mesma, se não for uma empresa de contabilidade ou não tiver uma procuração, etc. E tal, né? Então, ela vai ter... Tem empresa gigante, por exemplo, Banco do Brasil pode, né? O Itaú pode, não tem problema nenhum. Já faz conexão com o seu próprio sistema interno de administração e busca lá as informações e manda as suas declarações. São empresas enormes, a Embraer, algo nesse sentido. Mas, geralmente, o que vai acontecer vai ser a contratação. A empresa de software pode contratar. Aí você passa ali, tem dentro da documentação, você passa ali para ela a possibilidade de acessar os seus clientes, né? Tem uma certificação digital cruzada lá dentro que permite isso. Ou seja, qualquer um pode contratar. O que vai variar vai ser o perfil de acesso. A quais declarações ou quais informações você tem ou não acesso, baseado nas regras de negócio de privacidade e sigilo. Tá? Então, no caso, o contador não vai ser prioridade, então não é. Como Porque, assim? Se fosse realmente Integra contador, deveria ser algo prioritário para o contador, né? Mas o que você chama de prioridade? No caso da gente ter um acesso mais específico, né, para o contador ter mais uma vantagem. No caso, Ele não é exclusivo do contador, mas a gente imagina que 98% dos clientes sejam contadores ou estejam agindo em nome dos contadores como as empresas de software. O nome ele vem de quem a gente estava tentando entender quando a gente colocou a solução no ar. E de onde veio a especificação e o que a gente construiu. Veio do CFC, veio da FENACOM. Né? Porque o problema surgiu dali, o pessoal fala, olha, não estou conseguindo acessar o ECAC, não consigo entregar as declarações acessórias, e preciso da solução de um problema. Então, a gente atendeu um pleito que veio dos contadores. Daí o que eu vejo é que vai acontecer das empresas de software repassar esse custo e cobrar um valor mínimo dos contadores. Né? Pode ser, mas de qualquer forma, por isso que é importante que vocês tenham ciência do montante, do que significa isso. Né?
para que vocês possam estabelecer ali ou não relação comercial com cada uma delas, inclusive com os concorrentes, né? Às vezes uma está cobrando um pouco mais, outra menos, mas a base é essa daí. Tá? E como a tabela de preços está no site, e ninguém melhor que vocês para saberem o que vocês de fato precisam, vocês sabem ali qual é o custo base, né? E o que está no markup ali de empresa de software. Eventualmente, vocês conseguem fazer essa conta com essa informação. Então, é uma ferramenta de negociação, né? Acho que quem tem algum próximo? Tem uma... Felipe, ele diz aqui que quem pode utilizar o serviço. Aí vem escritório de contabilidade, software house, startup, bancos, em especial aqueles focados no atendimento a pequenas empresas. E o microempreendedor individual. E demais interessados. O MEI vai ter algum benefício? Em que tipo de benefício? De valores, já que ele é isento de várias taxas, Não, o valor é esse, só tem essa tabela, essa tabela de preço. Só que o MEI, veja, o MEI, se ele for fazer a declaração dele, ele não vai acessar via API. Ele vai entrar no site e vai mandar a declaração dele, né? Só que 99,999% dos MEIs contratam um contador e aí, mais ou menos naquela mesma data, entra todas as declarações de MEI. É esse público que a API visa atender. Não é o público geral, não é tá? Bom dia. Oi, pronto. Comentários. Oi. Quer usar esse? Deve ser a bateria, né? Oi. Pronto. É só um comentário, porque assim, o que foi que o colega trouxe? Ele trouxe essa tabela de preços, né? Sou contabilista, sou da área de TI também, certo? Então, assim, o que é que significa? Todos nós trabalhamos, acessamos o ECAC para fazer as nossas rotinas do dia a dia. Ok. Podemos ter escritório de contabilidade. Uma ferramenta de terceiros. Isso. Então, por exemplo, lá no meu escritório eu não vou ter essa problemática que eu vou continuar minha rotina normal, tá entendendo? Só uma pergunta, a sua rotina normal é acesso manual ao ECAC? Acesso manual, eu tenho uma demanda muito grande, mas eu consigo não ter esse custo de software de terceiros. Perfeito. Mas no dia que eu tiver uma demanda, então aí eu já sabendo os custos da tabela, aí eu já posso negociar. Ó, eu já sei mais ou menos quanto é teu custo, então vamos renegociar aqui. É isso. Entendeu? Você está perfeito, é isso mesmo. Então, você veja só como você deve sofrer com os robôs atuando, porque você não usa robô, mas você sente a consequência, né? O ECAC fica fora do ar, você não consegue fazer o seu trabalho, né? Aí você tem que trabalhar de madrugada, eventualmente, para conseguir acessar, enfim, tem que correr atrás aí do prejuízo, eventualmente até com custo maior, né? Hora extra e tudo mais. Pelo pouco que eu conheço de API, está liberado aqui a API, não estou vendo. Tem um ambiente, você deve estar no ambiente de teste. O ambiente de teste é liberado. Então, para você fazer o desenvolvimento e tal. Então, aqui já posso utilizar essa API para testar. Para testar e ir lá, eu contrato o serviço e pode mandar. Ótimo. Isso. O ambiente de teste é aberto para o desenvolvedor conseguir desenvolver e fazer. Não, o ambiente de teste vai ficar aberto. É teste só, né? Não tem dado real aí. Tá? Temos mais alguém? Não? Então é isso, né? Bom, sim, podemos. Bom dia, pessoal. Estava falando aqui, interagindo um pouquinho, só para me apresentar. Meu nome é Eduardo Amazonas, agora eu estou atualmente como chefe da divisão regional de atendimento, né? Eu vim aqui acompanhar nosso coordenador, e aí algumas questões que vocês levantaram, assim, nos sensibiliza muito, né? Relativo ao atendimento. E é só para, assim, reforçar, né, o que ele já falou, nosso compromisso, né, em melhorar o serviço.
e explicar um pouquinho, né, o que ele já vinha falando. Atualmente a gente trabalha com equipes regionais, né? Assim, aquela estrutura, aquele modelo de atendimento que nós tínhamos antigamente, de atendimento conclusivo lá na unidade, né? Esse foi um modelo que foi superado, né? Até por conta de questão de pessoal, de necessidade de especialização, né, das pessoas e das equipes, né? Então a gente migrou para esse modelo e a coordenação de atendimento ela é responsável pela interação, né, pelo acolhimento, pela recepção da demanda e por a execução, a conclusão de alguns serviços, que são aqueles serviços que já eram, né, realizados no atendimento presencial e agora são equipes regionais de atendimento, né, que aí a gente faz aquela análise de certidão conjunta, de REDAR, GPS, aquelas análises cadastrais a pedido do interessado. Então, esse serviço a gente tem a gestão completa, né, do início até o fim. E esse serviço aí, a nível regional, o Zé Humberto lá nacional, a gente acompanha diretamente e a gente tem, inclusive, assim, a responsabilidade de manter a prestação desse serviço de uma forma de excelência e também com tempo curto. Então, a gente tinha lá, por exemplo, a gente tinha aquele problema de agendamento do atendimento presencial, que às vezes demorava em algumas unidades muito para a pessoa conseguir apresentar aquele pedido, mesmo que fosse resolvido na hora, mas demorava até chegar lá. Hoje em dia a gente tem a recepção via eletrônica, mas com tempo de análise curto, né? Assim, a gente consegue trabalhar com alguns dias de retorno para o interessado. Agora, assim, dói realmente a gente quando a gente não consegue dar conclusividade para um serviço, principalmente quando não depende da área de atendimento, né, da coordenação de atendimento, que é justamente como o colega citou, aquela resposta da ouvidoria de 360 dias, que isso aí é a legislação que ele fixou o prazo máximo para análise de processo de revisão de lançamento, né? Então, quando o processo está na equipe de revisão de lançamento, eles têm esse prazo legal de até 360 dias. Então, acho assim, nosso compromisso nas equipes regionais, com todos os canais que a colega comentou, a gente vai recepcionar, vai tratar da melhor forma esse pedido. Se precisar a interação com outras equipes, né, equipe de arrecadação, de cobrança, o que seja, fiscalização, a gente vai fazer essa interação, vai buscar, né, que eles agilizem realmente, assim, e aí esse é um compromisso também que, inclusive, o superintendente que estava aqui já reforçou, né, e a gente ainda vai conversar, para melhorar também esse fluxo aqui a nível regional, para que a gente não dependa tanto de que a pessoa precise recorrer à ouvidoria para ter, às vezes, uma resposta que nem é conclusiva, né, resposta vazia. Então, o atendimento está aqui para isso, para fazer essa interação também, trazer a demanda de vocês e compartilhar com as equipes e também cobrar um pouquinho que essa resposta seja mais conclusiva, né? Então, eu quero deixar aqui à disposição, eu estou responsável, assumi agora, né, na divisão de atendimento. Eu já tinha saído lá do CAC há alguns anos, mas estava na equipe regional de atendimento também, ligado à execução desse serviço, de alguns serviços, e agora eu estou como chefe da divisão. Então, fico à disposição para a gente manter aí e ampliar essa interação com o Conselho, com